Olá, boas-vindas de novo ao Mastologia Cast, o podcast que fala da saúde das mamas das pacientes de forma leve, esclarecedora e acolhedora. Eu sou o Dr. Rogério Feniri, mastologista. Eu sou a doutora Daniele Esteban, mastologista. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o cirurgião plástico renomado, Dr. Daniel Stuck, que, dentre as outras atribuições, é especialista também em reconstrução mamária. Vamos falar também que a reconstrução hoje é um direito garantido por lei para as pacientes com câncer de mama. É isso aí. Após o tratamento do câncer de mama, as mulheres acabam tendo muita dúvida sobre a reconstrução. Se elas podem fazer a reconstrução, em que momento fazer a reconstrução e que tipo de reconstrução elas podem fazer. E nada melhor do que um especialista renomado para falar sobre isso. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Queria que você se apresentasse para antes a gente começar depois a bombardeá-lo aqui com as perguntas. Eu queria antes agradecer o convite ao Rogério, à Dani. E é muito interessante falar de uma subespecialidade na minha vida que eu trabalho com muito prazer, né? E eu também sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e mais, talvez, de 50% do que a gente trabalha é em cima dessas pacientes que tiveram câncer de mama. Então, é um prazer atendê-las e é um prazer também estar aqui falando para vocês. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. É isso aí. Podemos começar? Vamos começar o bombardeio, né? Vamos lá. Daniel? Vamos lá. Reconstrução mamária. Quando ela é indicada? As principais técnicas disponíveis de reconstrução e as diferenças dos resultados e na recuperação de cada técnica. Bom, queria falar primeiro a definição. O que é reconstrução mamária? A reconstrução é uma série de cirurgias que a gente faz para refazer a mama após uma mastectomia ou refazer a parte da mama após uma quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama. Ela está sempre indicada em todas as pacientes que se submetem à cirurgia de retirada do câncer de mama. Na verdade, a gente só não faz essas cirurgias quando há uma contraindicação. Então, hoje a gente fala que todas as pacientes têm uma indicação de fazer a reconstrução. Tem também uma obrigação de ser oferecida essa reconstrução para ela. É o que varia o momento, né, Daniel, que você quis dizer. Pode ser imediata ou mediata, né? Pode ser logo após a mastectomia ou pode ter que esperar algum tempo depois, né? Mas ela tem que ser feita de alguma maneira, né? Sim, e eu acho que assim, a principal indicação, assim, ou contraindicação, é a paciente ter esta vontade de fazer. Se a paciente não tem essa vontade de fazer, de repente ela não está pronta, fala, eu quero deixar para depois eu vou pensar, eu acho que é a primeira contraindicação. Mas assim, essa paciente tem o direito de fazer, nós temos que explicar para ela no momento, né, principalmente vocês, mastologistas, no momento que estão atendendo ela, falando da cirurgia, da retirada do tumor, vocês já têm que oferecer essa reconstrução. A gente tem caso um pouco mais grave, às vezes tem uma entidade aí assustadora que chama carcinoma inflamatório, que a gente às vezes espera um pouquinho, quando o tumor é muito avançado, às vezes pegou estruturas nobres do tórax, não dá para fazer naquele momento, né? Às vezes fica esse mito também, não, tem que reconstruir todo mundo. Vai reconstruir. Eu quis frisar essa questão do imediato e do tardio, porque às vezes não dá para reconstruir na mesma hora, né? E às vezes você faz em 2 etapas Exatamente. também. Às vezes você tem que dar vários passos, né? O que a Dani perguntou das técnicas, né? Quais as armas que você tem hoje para reconstruir uma paciente? O que você tem na mão? Hoje eu acho que a principal arma é a prótese de silicone. Tá? Então, hoje é utilizada, não vou dizer na quase totalidade, mas na grande maioria dos casos a gente reconstrói com a prótese. Pode ser precedida da utilização do expansor, que é uma bolsa de silicone onde a gente vai insuflar soro fisiológico para criar um espaço para que depois seja colocada a prótese definitiva. Ô, Dani, eu acho que é legal você falar no caso, porque a gente fala muito de expansor e as pacientes falam, mas por que de repente eu vou pôr expansor? E o que é isso? Né? O que é essa bolsinha? Por que eu tenho que pôr? Porque explicar, por exemplo, normalmente,
quando a paciente, a gente vai para uma mastectomia e que um tumor, às vezes, é extenso e a gente não sabe se essa paciente vai ter que fazer radioterapia pós a cirurgia, mesmo sendo uma mastectomia, e que a pele vai ser judiada. Então, por que às vezes a gente fala muito, vamos levar um expansor e começa com o expansor, né? E não com a prótese E não direta, com a né? prótese. A prótese, na verdade, é sempre, eu acho que a primeira opção, tanto para paciente que quer já sair com a reconstrução pronta, como para nós. Mas, em alguns casos, por exemplo, quando há uma retirada muito grande de pele, quando há possibilidade grande ou certeza da radioterapia, e nesses casos a gente não vai fazer a plástica da outra mama, então vai precisar de mais um tempo cirúrgico. Então, o expansor é mais seguro. Então, é uma segunda opção, mas a gente tem sempre que pensar nisso, estar preparado, falar com a paciente, mesmo que às vezes ela não gostaria de usar o expansor, já ouvi falar, mas eu acho que tem que ser colocado na mesa essa opção para ela. É um passo intermediário, né? Agora, eu coloquei o expansor. Com quanto tempo eu posso trocar esse expansor por uma prótese definitiva? A ideia é que, assim, fazendo a radioterapia, a gente tem um prazo em torno de 6 meses, no mínimo, para fazer essa troca. Porque a radioterapia sempre prejudica um pouquinho mais o padrão de cicatrização, aumenta o risco de infecção, então a gente dá esse time maior para trocar. Quando não há radioterapia, em 2 a 3 meses já pode ser trocado. Tá? E é um tempo máximo também, se for perguntar, se ficar 2, 3, 4 anos, tem algum problema? O ideal é evitar todo esse tempo prolongado, porque o expansor tem um tempo de vida que ele pode começar a perder volume e aí não fazer o efeito desejado. O pessoal às vezes deixa 1 ano, 1 ano e meio para evitar essa questão da radioterapia, de complicar, né? Porque realmente operar um local irradiado é sempre pior, né, Daniel? O risco de deiscência, de ferida é sempre pior, né? E a gente fala nesses casos que a gente não sabe, sempre tranquilizar essa paciente que esse primeiro momento pós-cirúrgico não é o resultado final. E que ela vai ter o resultado final. Que muitas vezes a gente não mexe na mama contralateral para depois fazer uma simetrização e ter o resultado final, né? E os retalhos, Dani? Tem retalho muscular que você pode jogar ali no tórax, rodar no caso, né? Para ajudar nessa parte da reconstrução. Me fala um pouquinho dos retalhos que você mais usa e qual é a dificuldade e facilidade disso. Hoje, basicamente, nós temos 2 retalhos descritos. O das costas, né? Nós chamamos de retalho de grande dorsal, vai pele e músculo nesse retalho, ou o retalho abdominal, nós chamamos de TRAM, mas é um retalho que também vai pele, gordura e músculo, para reconstruir toda a mama. Normalmente, no retalho dorsal, nós usamos também a prótese de silicone para dar o volume, na grande maioria das vezes. O retalho abdominal, normalmente já vem com o volume do abdômen, com a gordura, então não é necessário a colocação da prótese. Mas hoje nós vamos deixar esses retalhos para casos mais extremos, onde teve alguma complicação na reconstrução primária com prótese, ou quando a paciente tirou toda a mama, fez uma radioterapia e aquela pele remanescente não é apropriada para receber uma prótese. Exato. Talvez essa paciente irradiada seja uma das grandes indicações disso, né? Porque é um local difícil de você manipular, né? Eu queria te perguntar uma coisa, da paciente que você escolheu fazer um retalho, né? Você leva em consideração detalhes como, por exemplo, diabetes, tabagismo? Isso é um fator complicador? Porque a gente às vezes fala para a paciente, olha, para de fumar, porque senão não dá para rodar um retalho, diabetes complica. Realmente essas situações acabam complicando desse retalho sobreviver, por exemplo? Sim, eu acho que assim como qualquer cirurgia plástica que nós fazemos, estética, existem fatores que contraindicam, talvez relativamente, essas cirurgias. E aí tudo que dá para evitar, parar de fumar, perder peso, o controle melhor do diabetes, pressão, algumas doenças autoimunes, todo esse controle, na verdade, é ideal para que se faça essas cirurgias maiores. Porque a complicação dessas cirurgias normalmente é muito maior, porque pode complicar essa área
que doou esse retalho, né? Tanto as costas como o abdômen. Então a gente tem que ter muito mais cuidado nesses casos. Cada caso é um caso, né? Assim, uma coisa que a grande preocupação das mulheres, que elas perguntam muito pra gente, é o mamilo, né? Sim. Então, infelizmente, existem cirurgias, pode até ser um quadrante, quando o tumor é mais central, delas perderem o complexo areolo-papilar. E a reconstrução desse complexo? Hoje, o que a gente chama de mamilo ou papila, na maioria das vezes a gente faz com cirurgia. Então, nós podemos fazer um retalho local, com a própria pele local, ou até pegar um pedaço do outro mamilo e colocar na mama que foi retirado o mamilo. E a areola, propriamente dita, hoje nós evitamos cirurgias. O que antes nós fazíamos, pegar a pele de algum outro local que tivesse uma cor diferente e colocássemos como enxerto, hoje nós temos evitados. Hoje é a tatuagem ou micropigmentação, que é muito mais tranquilo, que não dá nada de sequela. Fica muito bom, né? Fica muito bom, fica muito parecido com o outro lado. Você até acaba caprichando na pigmentação do outro lado para deixar tudo mais parecido com o outro lado. Agora, para a mulher que tem desejo de reconstrução, né? Existe alguma lei que garante esse direito para ela? Isso é da vontade dela? Ela tem que brigar com o convênio por causa disso? Ou existe uma lei que garante esse direito dela fazer a reconstrução? Eu acho que brigar com o convênio é uma palavra que a gente vai retirar um pouquinho aqui. Mas eu vou citar rapidinho as leis. Então, 1999, a lei que o SUS é obrigado a cobrir a reconstrução de mama. Perfeito. 2001... foi colocado os planos de saúde também como obrigados a cobrir essa reconstrução. 2013, tem que ser oferecido a reconstrução imediata. Então, no mesmo ato da mastectomia, tem que ser oferecido quando há condições. Exato. 2018, aí entrou a lei da plástica mamária contralateral. Então, é obrigado, incluindo também a reconstrução da areola e do mamilo. Que legal. E eu acho que a última modificação foi 2023, que obriga os SUS e planos de saúde a cobrir a troca da prótese de silicone caso haja algum problema com ela nas pacientes que tiveram câncer. Exatamente. Então, são leis que vão se complementando e cobrindo praticamente totalmente essas pacientes que tiveram câncer de mama. Então, toda paciente com câncer tem direito a uma reconstrução, ela pode ser feita no mesmo ato ou pós. Pode fazer a simetrização da mama contralateral e pode trocar a prótese, caso você queira mexer, fazer alguma melhoria naquela reconstrução que foi feita inicialmente. Sim, ela tem todo o direito por lei. Então, assim, ela tem direito, mas qualquer coisa ela pode brigar para conseguir isso. Agora, quando a gente fala de cirurgia, nem tudo são flores, né? Existem complicações, né? O que você listaria para mim de complicação de cada método? Assim, qual que é a principal complicação de uma prótese, né? O que pode acontecer com ela numa paciente? E quais são as principais complicações que podem acontecer? A gente faz de tudo para não acontecer. Seleciona bem a paciente, faz o pré-operatório, faz exames, mas que complicação que você mais vê na sua prática clínica que tenta evitar, mas que pode ocorrer? Porque a paciente precisa saber disso também, né? Eu vou citar um pouquinho tecnicamente. Um dos grandes problemas é a infecção, principalmente quando a gente fala em prótese ou expansor. O corpo estranho alocado na paciente, se tiver qualquer infecção, dificilmente você vai conseguir sanar essa infecção só com antibiótico, drenando a secreção. Na maioria das vezes tem que ser retirado esse chamado corpo estranho, que é a prótese, e ficar um tempo sem para depois ser recolocada. Então, a gente não tem um termo que a gente fala que é rejeição da prótese. Geralmente o corpo, qualquer corpo estranho próximo à pele, ele vai abrir e vai tentar jogar para fora, né? Que é o que a gente chama de extrusão. Então, em alguns casos onde há abertura e exposição dessa prótese, a gente tem que tirar. Tá? Quanto aos retalhos, a gente tem um problema maior que é a vascularização desse retalho. Então, quando a gente traz das costas ou do abdômen, esse músculo que vai junto vai servir para levar a circulação sanguínea para essa pele e para essa gordura.
Então, pode haver algum problema nessa circulação sanguínea e ter uma perda de tecido, perda da pele, perda da gordura, o que a gente chama de necrose, né? E isso é muito mais incidente nas pacientes que têm fator de risco, tabagistas, diabéticas, obesas. que a Daí gente o tem que cuidado evitar. pré-operatório de corrigir essas questões. Sim. Né? Agora, uma pergunta: a internet vive de modismos, né? Instagram e tal, e a pergunta que não quer calar, Daniel: prótese dá câncer? Então, é uma resposta que eu vou falar assim. Você não respondeu outro não é dia. a prótese que dá câncer, mas existem casos de câncer relacionado à prótese. São casos muito raros, né? Tipo, um caso a cada 200, 400 mil mulheres portadoras de próteses. Mas, assim, são casos que normalmente após 8, 10 anos de utilização da prótese, então o que a gente recomenda é o acompanhamento a partir de 5, pelo menos 8 anos de presença de prótese, a paciente ir no cirurgião plástico ou no mastologista fazer esse acompanhamento, que além de ser raro, quando detectado precocemente esse tipo de câncer, ele é normalmente tratado e curado. Preciso lembrar o contexto dessa história, né? Surgiram naquelas próteses francesas da marca PIP, que era um silicone industrial, e assim, o que se coloca hoje, que também a prótese mudou, né, Daniel? Tinha aquele negócio da textura da prótese, talvez o público não entenda o que é macro, o que é micro texturizado ou liso, mas a indústria trabalhou um pouco também nessa questão para evitar, né? Porque o que se diz é que a prótese gera um processo inflamatório, gera uma ferida lá que a gente chama de granuloma, e a partir desse granuloma é que pode se desenvolver o tal do linfoma de células claras, né? Que é o tumor, né? E também não precisa se assustar, né? Porque criou um modismo, não, prótese dá câncer, vamos tirar todas as próteses. Criou um modismo do explante, que eu acho que até na estética pode ser discutido, mas na reconstrução não tem como você abrir mão da prótese, né? Você perde 70% do que você usa, né? E aí a gente pode discutir sobre o câncer na radioterapia, que ela também aumentaria. Não vou colocar aqui, eu acho que como muito enfoque, mas ela também tem acho que qualquer tratamento, né, principalmente mais agressivo, tem um fator de risco. A prótese hoje é super segura. O índice de complicação baseado nisso, de câncer, assim, é muito pequeno. E os resultados são excelentes. Essa informação é muito importante, né? Agora, na paciente que vai fazer radioterapia, pergunta frequente, estou fazendo a pergunta que a gente escuta no consultório. Estou uma prótese, vou irradiar minha prótese. Minha prótese vai explodir, doutor? O que vai acontecer com a minha prótese? Tem muita complicação da radioterapia. A gente sabe que tem a tal da contratura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa contratura, o que é e como é que a gente contorna isso. A contratura capsular, né, o encapsulamento da prótese, na verdade é uma reação do organismo a este corpo estranho que é a prótese. E isso varia muito de pessoa para pessoa, né, de complicações pós-cirúrgicas. Então, por exemplo, a pessoa teve um hematoma pós colocação da prótese, então isso vai aumentar o risco. E a radioterapia é um fator que a gente sabe que vai levar a uma contratura capsular mais precoce. Então, o que numa prótese estética talvez demoraria 10 anos para ter essa contratura, a gente com a radioterapia vai ter num tempo bem menor, menos de 5 anos, talvez já tenha essa contratura. Mas é uma coisa que a gente resolve, tem cirurgias, troca prótese, resolve essa contratura depois sem nenhum problema. Hoje é difícil a gente falar sobre câncer de mama sem pensar em reconstrução, né? Quantas vezes, né? Quantas cirurgias a gente faz? Mesmo cirurgias pequenas, a gente pensa numa reconstrução com retalhos locais para corrigir o defeito. Então, hoje, eu acho que é isso. E prótese, expansor é o que a gente mais usa, né? São seguros, tem um resultado estético muito bom e as pacientes ficam muito felizes. E a gente tem que dar o direito da paciente se sentir bem, né? Porque a mama para a mulher é muito relacionado ao feminino. Então, a gente tem que pensar também nela para se sentir bem,
com a mama. E hoje a gente dá para a paciente uma cirurgia de câncer com reconstrução que a paciente não tem defeito praticamente na mama, né? Você tem uma cicatriz, mas você Exato. consegue deixar uma mama perfeita. E a E autoestima curando, preservada. Né? e curando o câncer. Em termos da autoestima, Daniel, prometo que não vou perguntar mais nada hoje. A autoestima é uma coisa muito importante. Às vezes a paciente vai para uma reconstrução mamária com a mesma expectativa que uma paciente vai para uma cirurgia estética. Né? E a gente sabe que a cirurgia da reconstrução mamária vai ser bastante diferente. Porque vamos supor na retirada da mama, né? Você vai ter alteração de sensibilidade, às vezes você perde sensibilidade do mamilo, o formato às vezes precisam de várias intervenções ou algumas para chegar perto de um resultado normal. A autoestima vem, mas como que você enxerga ou trabalha essa questão da expectativa da paciente versus a realidade? Falando um pouquinho também dessa sensibilidade, do quanto isso gera de frustração e como que você pode trabalhar melhor essas cicatrizes, por exemplo, para garantir resultados um pouco melhores. Prometo que é a minha última hoje. Eu acho que é interessante falar de autoestima e expectativa de resultado. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar, principalmente nós voltados à estética. Temos bastante pacientes que vão lá cobrando o resultado. A maioria das pacientes que vão lá ser submetidas ao tratamento cirúrgico de câncer de mama tem essa expectativa de que vai ficar bom, às vezes melhor do que ela tinha antes, né, como resultado Parece estético. que ela foi fazer uma estética, né? Sim, sim. E eu acho que isso é bom não quebrar muito, porque ela vai passar por um processo, um tratamento difícil. Então, eu não vou chegar lá também quebrar toda essa expectativa. Mas eu acho que adequar ao provável resultado, né? Deixar ela, talvez, imaginando que o resultado não vai ser tão bom quanto ela imagina, isso vai trazer um resultado posterior muito melhor, porque ela vai ficar, nossa, não achei que ia ficar dessa forma, ficou melhor do que eu esperava. Isso é ótimo, porque isso vai dar um ânimo, vai dar uma energia para ela para terminar o tratamento. Né? E então a gente sempre fala assim, olha, a sua cirurgia é isso, e você pode fazer várias etapas. Enquanto tiver cirurgias a serem feitas para melhorar o seu resultado, nós vamos fazer. A maioria delas fala, doutor, eu queria uma cirurgia só. Eu sei, eu também queria. Eu estou feliz assim, eu não preciso então, de enquanto mais tiver nada. cirurgia capaz de melhorar o resultado, nós vamos oferecer essa paciente. Essa questão da sensibilidade também é uma coisa que elas reclamam muito, né? Perder a sensibilidade da pele, do mamilo. Às vezes é preciso colocar que isso vai acontecer, o que não ocorre na cirurgia estética. Né? E elas ficam muito preocupadas com a cicatriz. Meu Deus, como é que eu vou de biquíni na praia depois? A gente sabe que existem várias situações para melhorar a cicatriz. O que você melhora a cicatriz? É fio, é técnica, é laser? O que você tem para tranquilizar aqui as nossas pacientes? Bom, primeiro o planejamento de onde vai ser a cicatriz, que eu acho que depende muito mais de vocês, da localização do tumor. Lógico, né? Enquanto mais em regiões escondidas dentro de roupa íntima, melhor o resultado. Mas eu acho que assim, caprichar no padrão de sutura, usar os fios adequados, todo o pós-operatório, né? Tem alguns que usam a cola, nós usamos uma fitinha de tipo micropóreo que dá uma qualidade, a gente acha que dá uma qualidade melhor. Em alguns casos, o laser na cicatriz, cremes específicos para cicatriz. E quando, por algum motivo, essa cicatriz não ficou boa, a gente vai lá, oferecemos um retoque, porque sabe que na cirurgia de grande porte, que é a primeira cirurgia, pode não deixar uma cicatriz tão adequada. A gente sempre tenta, né, é óbvio, ver a incisão que vai deixar menos cicatriz, mas a gente tem que pensar que a gente tem que tratar um câncer. Então, às vezes, a gente trabalha em áreas que vão dar diferença, né? Por isso que a gente tem o Dr. Daniel para ajudar a gente. Isso aí. Que mensagem você deixaria para paciente que quer fazer uma reconstrução mamária, Daniel? Vou te botar numa sinuca agora, hein? Que quer fazer a reconstrução mamária e tem medo. O que você diria para ela hoje? Eu falo para os pacientes, eu gosto de paciente que tem medo. Porque excesso de coragem vai fazer ela buscar essa cirurgia em qualquer lugar.
certo? Então, assim, ter medo, não pavor, assim, eu acho interessante. E aí a ideia é que ela fala, primeiro, busca a conversa com algum especialista em reconstrução. Ele vai te passar, tá, como pode ser feito, os riscos, os benefícios, vai te mostrar foto, alguns casos. E se você não criar a coragem, você não tiver medo, não tem problema nenhum, não precisa fazer. Mas a ideia é que você o primeiro passo é procurar um especialista em reconstrução. Tá? Daí você começa a pensar, vou fazer ou não vou fazer. Exato. E aqueles guidelines de qualidade de vida, né? O quanto que a mulher se enxerga, as notas maiores foi quando o desejo partiu dela, né? Sim, não quando foi uma imposição médica, né? Quando o desejo parte da paciente, e a gente brinca às vezes que às vezes a paciente vem no retorno, você olha para ela, você enxerga às vezes alguma coisa que podia ser melhor, mas ela tá achando ótimo, né? Então assim, Ela às vezes tá não precisa feliz, mexer, ela tá hein? feliz com aquele resultado, né? E até trabalhos de quimioterapia, menos anemia, menos náusea, menos efeitos colaterais de radioterapia, de químio nas pacientes que fizeram reconstrução. O poder que a autoestima tem é uma coisa que é subestimada pela gente, mas é muito forte, muito importante. E eu acho que procurar uma equipe, né, que tenha sintonia. Eu acho que o mastro, o cirurgião plástico, eles têm que se conhecerem, saberem com que cada um trabalha, entendeu? Por isso que eu acho que é importante, quando a gente às vezes brinca, né, que a gente vai fazer com a nossa equipe, porque a gente já conhece, a gente já conversa. Então, é ter uma equipe em sintonia. Eu acho que isso ajuda bastante também. Porque o tratamento é multidisciplinar, né? A gente brinca que vai desde a instrumentadora, Sim, até a fisioterapeuta, tem toda uma equipe de sim. apoio, né? Assim, o acolhimento na recepção é tudo, né? O paciente com câncer, ele está extremamente fragilizado, né? Quanto mais soluções você oferecer de melhor qualidade para ela, ajuda e ajuda muito, né? Isso, a experiência que a gente vai adquirindo também com a equipe da clínica, né? Seja a fisioterapeuta, a instrumentadora, que também faz a micropigmentação Sim. Exato. de areola, né? Auxiliar, que também trabalha com isso. A conversa que nós temos, né? Antes das cirurgias, o planejamento. Isso também deixa a toda a nossa equipe muito mais tranquila para trabalhar. E a tranquilidade para nós, acho que tem um efeito muito melhor para a cirurgia, para os procedimentos. Isso também passa para a paciente. Ela sente muita confiança, né, nessa sintonia que tem a equipe. Exato. E incluir o parceiro, a parceira, Sim. na decisão, né? Na ajuda, tá lá com a pessoa, ter um apoio, tirar as dúvidas, né? Sim. Maravilha. É isso. Quero agradecer Muito muito aí a obrigada. presença do Daniel Stuck, Obrigada, Daniel. pelos seus conhecimentos, pelas suas observações. Eu vou fazer igual aquele negócio de julgamento, sem mais perguntas meritíssimas, vou deixar para a Dani encerrar Não, aqui. sem mais perguntas. Obrigada, Dani. Eu quero agradecer a presença. Eu acho que é muito interessante também falar para uma população cada vez maior, né, que precisa dessas Sim. informações, né, a respeito dessa Eu doença, acho desse que tratamento. a nossa intenção é isso, passar informação. Às vezes a pessoa não tem essa informação de uma maneira mais simples, tirando as dúvidas. É isso aí. Você continua prestigiando o nosso podcast nas minhas redes sociais, na da Dani, na do Daniel. Espalhe para os seus amigos, para os seus inimigos, para o seu vizinho, aquele vizinho que você não gosta, manda assistir o podcast, não tem problema. Aqui é para todo mundo, a gente é bastante democrático, tá? E fiquem ansiosos porque terão novos episódios, tá? Até mais. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.